nosso tema hoje é sobre a reforma íntima. E as pessoas questionam muito essa questão da reforma íntima porque acham que é uma bobagem. E além de pensar que é uma bobagem em si, eles ficam se perguntando da seguinte forma: para que eu tenho que fazer essa tal de reforma íntima se a vida como um todo é um caos? Se tudo é um caos, tudo à minha volta, o universo é um caos. Primeiro é entender o que é uma reforma íntima. Quando a gente vai falar sobre reforma íntima, e você procura na internet, procura em livros, é muito complicado entender aquele negócio mesmo. As pessoas usam palavras difíceis, usam conceitos de psicologia, de sociologia, de filosofia, mas eu procuro falar assim. Imagina que nós somos uma casa, então a Luana é uma casa, certo, Luana? Você é uma casa, e você, Gustavo, é uma casa também, assim como eu. E aí, nós resolvemos reformar essa casa. Vamos fazer uma reforma na casa. Aí você e você decidem que vão reformar só por fora. Troca o telhado, muda a pintura da casa, escolhe uma cor nova, modifica a porta, troca as janelas. Estão conseguindo imaginar essa reforma? Aí você reforma o jardim, você escolhe uma nova forma de muro. Então você reforma a casa. E você reformou essa casa para todos aqueles que passam na rua e olham para a sua casa, Luana, e para a casa, Gustavo. Está muito lindo. Nossa, que casa maravilhosa. Ela era assim e se tornou assado. E continuam passando e vêm dessa casa nova, toda reformada. Mas se um dia alguém deseja entrar naquela casa que chama-se Luana e na casa que chama-se Gustavo, a reforma não foi feita lá dentro. Ela continua com as paredes descascadas, ela continua com o piso estragado, com a pia vazando, cheia de bolor, de mofo. E é nesse sentido que nós podemos trazer para a nossa vida. O que é a reforma exterior? O que está acontecendo nos dias de hoje? Plástica, botox, trocar a cor dos olhos, querer ficar mais alto, modificar o cabelo, vai se reformando por fora, se reforma o tempo todo por fora, e você se torna uma pessoa por fora muito bonita, que chama a atenção, que todos querem estar junto, que todos acham bonito, que todos acreditam que aquela é uma perfeição de beleza, uma reforma exterior. As plásticas que nós conhecemos, a harmonização facial, que todo mundo fica com a mesma cara, né? Aplicar lentes nos dentes, aqueles dentes tecla de piano que nós vemos por aí, né? Alguns ainda têm o bom senso de não colocar tão branco aquelas lentes, né? Mas a maioria gosta muito branco e fica todo mundo com o mesmo sorriso. Assim sendo, nós percebemos que nós nos preocupamos muito com a nossa reforma exterior. Avançando ainda na reforma exterior, as academias. Os homens super musculosos, as mulheres com pernas desproporcionais, né? Mal conseguem andar e estão reformando o corpo o tempo todo. Esquecendo-se que esse corpo, que passou por plástica, passou por uma série de reformas, ele vai se acabar como o nosso, que não fizemos nada disso. Mas todo o tempo que se dedicaram a essa reforma para agradar o olhar do outro, para chamar a atenção do outro, é um tempo que será, ao longo da existência, terá o seu ponto final. Mas não se dedicaram a olhar para si, olhar para dentro de si e ver o que precisavam mudar ao longo da vida. Consequentemente, quando se aproxima o momento do desencarnar natural, da morte natural por velhice ou por doença, aquele corpo que foi todo trabalhado por décadas e décadas começa a definhar, começa a morrer. É uma consequência natural da vida.
E é nesse instante que a pessoa para e pensa o que é que ela fez por ela. O que é que eu fiz por mim? O que é que eu cresci como pessoa? E percebe que não cresceu nada. Não se reformou, não se modificou, não aprendeu, não entendeu o que é a vida. E é nesse momento em que ela se dá conta do enorme vazio da existência. Tudo aquilo em que ela investiu todas as suas forças, nada representa para ela, sempre representou para o outro. Então ela não fez uma reforma interior, espiritual, de alma. Consequentemente, ela passa a culpar a doença ou o envelhecimento como responsável pelo desagregar do corpo. Eu perguntei há pouco para a Luana assim, qual é a sua idade? Ela me disse 14 anos, não foi? Eu disse assim, nossa, tão jovem. E ela falou assim para mim, você acha? Não é uma questão de achar, é uma questão de que é jovem. Mas jovens também envelhecem. Jovens também vão passar por situações dificílimas da vida. E é nesse momento que os jovens precisam entender o que é despertar. Consequentemente, todos nós temos algumas coisas dentro dessa casa que eu falei que precisa ser reformada por dentro. Vamos ver? Por exemplo, já teve raiva alguma vez na sua vida? Hein, querida? Já não teve? Em alguns momentos, você já não ficou muito triste? Em outros momentos, você não chegou a ficar amargurado com o que está, ou amargurada com o que está acontecendo? Em outros momentos, já não teve ódio? Em outros momentos, não sentiu desprezo? Em outros momentos, não carregou dentro de si uma profunda angústia que você não sabe de onde vem? E em outros momentos, não sentiu como se todo mundo estivesse contra você? E que todos olham para você e dizem assim, nossa, você deveria fazer tal coisa, você deveria ser assim, você deveria ser assado. E isso vai exercendo uma pressão sobre nós. E nós procuramos nos reformar ou acrescentar em nós aquilo que o outro queria que a gente fosse, quer que a gente seja. A pressão do outro, seja da família, do pai, da mãe, dos amigos, dos colegas, vão criando estruturas dentro de nós que nós não percebemos que estamos acumulando móveis velhos dentro de nós mesmos. Nós vamos entulhando a nossa casa, a nossa moradia, que é o nosso corpo, com coisas dos outros, que os outros acham que a gente tem que ter. E é nesse sentido que nós vamos querendo ficar musculosos, vamos querer ter o olho de acordo com o padrão de beleza do momento, depois vamos nos arrepender profundamente. Quer um exemplo disso? A reforma exterior, lembra de um procedimento cirúrgico chamado bichectomia? Já ouviram falar? Nunca ouviu falar, Luana? A bichectomia, você tira as duas camadazinhas de gordura que tem por dentro da nossa boca, que dá esse rostinho redondo para você. Então foi moda, em um determinado momento, chamar esse procedimento bichectomia. Um dentista, um cirurgião vai por dentro, rasga a sua bochecha por dentro, tira essa capazinha de gordura e você fica com o rosto mais fino. Só que acontece algo que você não espera. À medida que você envelhece, aquela bolsa de gordura que você retirou, ela dá sustentação à sua pele, ao seu músculo do rosto. E como você tirou, você despenca e não tem mais como repor aquilo depois. Consequentemente, você fez uma reforma exterior baseado num conceito de beleza efêmero, passageiro, que será lá na frente, será algo que todos vão olhar para você e dizer, nossa, que coisa horrorosa, como é que você
fez isso para agradar o outro, para agradar o padrão de beleza da época. Assim sendo, quando nós nascemos de novo no nosso corpo, nós estamos adquirindo uma nova casa. Então você, querida, tem uma casa de 14 anos, que você está ainda construindo, você está evoluindo. O Gustavo já tem uma de 18 anos, eu tenho uma de 70 anos. Então a minha casa exterior não foi reformada, ela está envelhecendo, ela está se deteriorando pelo próprio passar do tempo. Mas o meu interior, ele está se renovando, ele está cada vez mais novo. Eu tirei muito dos entulhos que estavam dentro de mim. A raiva, a inveja, os ciúmes, são móveis que eu vou tirando e vou jogando para fora. Consequentemente, eu vou colocando no lugar, porque não basta tirar, você está reformando, você não está esvaziando. No lugar do ódio, eu procuro colocar a bondade. Por que eu não falei amor? Porque não sabemos amar ainda, como Jesus diz que devemos amar. Por que que eu, no momento daquele desejo de vingança, aquele móvel da vingança que eu joguei fora, eu tenho que colocar o móvel do perdão. Eu não posso deixar vazia a casa. Aquele móvel da angústia, eu tenho que colocar o móvel da esperança no lugar dele. E assim eu vou me renovando intimamente. A tal ponto que quando chegar o momento de eu ter que partir desta vida para a espiritualidade, deixar esse corpo, essa casa velha, que não tem força para andar, não tem força para falar, precisa de alguém para te levar ao banheiro, precisa de alguém para te pôr comida na boca, precisa de alguém para entender o que você tenta falar e não consegue, você por dentro é tão jovem quanto a Luana, por exemplo. Você está reformado, você está novo por dentro. E nesse sentido, você não tem medo da morte. Porque você sabe que a morte é um renascer, é um renovar, é uma reconstrução da sua própria existência. Você se reformou ao longo da vida encarnado, onde você aprendeu a ter raiva, onde você aprendeu a ter ódio, onde você aprendeu também a gostar, a perdoar ou não perdoar. Você passa por todas essas percepções do convívio social, onde você foi tentado na droga, você foi tentado no excesso de beleza, você foi tentado no excesso da vaidade. E é nesse processo que você olha para o seu corpo velho, alquebrado, cansado e doente, e você entende que ele cumpriu o papel dele. O nosso corpo cumpre o nosso papel. Mas é o momento de nós deixarmos a casa. Nós vamos ter que mudar da casa. E mudar da casa é sair desse corpo. Mas você muda não com a sensação de tristeza, de saudade. Você muda levando os seus móveis renovados. Você leva o móvel da bondade, você leva o móvel do perdão, você leva o móvel da tolerância, você leva o móvel do amar aqueles que ainda não te compreendem. Você leva toda uma carga com você, dentro de você mesmo, em espírito. E aí você já está preparado para nascer de novo, para criar uma nova casa. E essa casa já vem reformada para você. Você já, quando você nasce, todos aqueles móveis que você trocou, o ódio pela bondade, a raiva pela piedade, a angústia pela esperança, você carrega esses móveis na hora que você nasce de novo. Aí você se torna aquelas pessoas que nós ficamos admirados. Nossa, como essa criança tem todo esse conhecimento. Como essa criança tem toda essa bondade. Como essa criança tão jovem, ela já fala coisas que eu ainda não entendo. Porque ela já fez isso na outra encarnação. E é nesse sentido que nós entendemos que a reforma que nós fazemos em nós
ela não acaba no momento que nós deixamos a casa velha. Ela continua e você vai acrescentar mais e mais reformas íntimas dentro de você. E o teu olhar deixa de ser um olhar de acusação, um olhar de intriga, um olhar de inveja, um olhar de desprezo, um olhar de isso não me interessa, um olhar de que a vida é assim mesmo. Quem nasce para sofrer tem que sofrer. Quem nasce para passar fome tem que passar fome. Aquele que nasce para morar e morrer na rua tem que morar e morrer na rua. Mas ninguém nasce para isso. Essa é a questão. Aquele que nasce para ser mal vai ser mal. Aquele que nasce para ser assassino vai ser assassino. Então, quando nós pensamos assim, nós não aprendemos nada, nós não reformamos nada em nós. Nós lemos livros, nós assistimos filmes, nós participamos de debates, participamos de cursos, fazemos cursos de autoajuda, fazemos um monte de coisas, mas não reformamos. Ficamos com a nossa mente poluída dessas questões básicas e realmente muito frágeis e de pouca repercussão em nós, e deixamos o nosso olhar se espalhar pelo nosso entorno sem culpa nenhuma. Eu não tenho culpa dele estar na rua, eu não tenho culpa dele passar fome, eu não tenho culpa se ele está preso por 30 anos. Sim, você não tem culpa, é verdade. Mas ao olhar para o outro, nós não podemos nos esquecer, aquele que já fez a reforma íntima, ou está fazendo, está tendo uma visão um pouco melhor, que aquele outro em que eu olho que está mexendo na lata de lixo, Jesus está ali com ele. É ele que está ali. Aquele que está passando fome, que está sendo apedrejado, que está sendo queimado nas ruas, Jesus está ali com ele. Não é Jesus que diz que estará sempre ao nosso lado? Aquele que nós olhamos no sinal com a placa "Estou com fome, por favor me ajude", Jesus está ali com ele. Então o nosso olhar se torna um olhar piedoso, um olhar em que a bondade já está em nós, a bondade já foi conquistada, a bondade já foi trabalhada, a bondade expulsou a impiedade de nós, expulsou a indiferença de nós. Reforma íntima é isso. Não é como nós pensamos, equivocadamente, como nos ensinam na doutrina espírita e em outras doutrinas, que você tem que mergulhar em si mesmo, olhar todos os seus defeitos, que você nem sabe quais são, e num curso de uma semana você tem que sair renovado dali. Você tem que sair como uma pessoa renascida. Ora, bolas, como uma Luana com 14 anos e você com 22, que mal se conhecem, podem frequentar um curso que diz que você, fazendo tais e tais exercícios, fazendo tais e tais comandos, modificará o seu instinto. Porque os instintos que nós carregamos são predominantes. Eles que nos permitem viver. É eles que nos permitem enfrentar aquelas ameaças que nós temos no dia a dia. Mas eles não podem mais nos dominar. Não podem mais causar em nós a indiferença. Não podem mais causar em nós o olhar de desprezo e de repúdio pelo outro. Quando essa força instintiva vem em nós, nós temos que despertar para ela e dizer não. Não é assim, já foi, mas eu estou num processo de renascimento, eu estou tendo a oportunidade de me modificar. E aqui, quando vocês chegam ao ponto de estarem na doutrina espírita, todos vocês já estão nesse processo de avanço que tanto desejaram lá no passado. Já passaram por outras religiões, já passaram por outras doutrinas, por outras seitas. E pouco a pouco foram percebendo que elas não traziam resposta para a tua alma, para o teu anseio, para o teu desejo. E aí a mente fica procurando algo como reforço para as escolhas.
Os jovens têm a característica de achar que os pais estão impondo a eles a obrigação de seguir aquilo que eles escolheram. Então, por exemplo, a Luana, que tem 14 anos, pode pensar assim: tudo bem, enquanto eu tenho 14 anos, os meus pais mandam em mim. Eu tenho que obedecê-los naquilo que eles acham que é o melhor. Mas quando eu tiver 18 anos, eu faço as minhas escolhas. Ela está certa. Ela está certa. Mas todo esse conhecimento, toda essa percepção da vida que ela teve, vai acompanhá-la. E ela terá o discernimento, assim como você está tendo, daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Daquilo que é benéfico para você e daquilo que pode lhe causar grandes transtornos. Um conceito muito equivocado que aqueles que vão aprender sobre reforma íntima têm é de que as doenças que vão atingir todos nós, então um dia você ficará doente gravemente, um dia você ficará doente gravemente, porque faz parte do nosso processo evolutivo como encarnados. Muitas vezes vocês ouvirão que a doença que você carrega, ou a doença que ela carrega, é fruto do teu passado, é um karma que você carrega. E essa doença, ela é uma lei de causa e efeito. Você está pagando hoje o que você fez lá no passado. Mas não é sempre assim. Muitas vezes as doenças chegam até nós, não é porque você tem uma dívida, um karma a pagar, e aí ela se manifesta. Muitas vezes a doença chega até nós para modificar a nossa psique, a nossa mente. Nós passamos a refletir, diante daquela doença, a fragilidade do próprio corpo, a pouca durabilidade da nossa estrutura orgânica. E aí percebemos como as doenças que surgem em nós, mas não como efeito kármico, como dívida, mas sim como processo de nos fazer pensar sobre nós mesmos, nós estamos fazendo uma reforma íntima, forçado por um processo de doença degenerativa, por exemplo, que você sabe que por mais que você lute, por mais que você utilize medicamentos, aquela doença continua avançando. E nesse sentido você começa a voltar para si. Você começa a perceber que há um outro processo, um outro tempo em que, para você ali permanecer, você precisa se modificar, se remodelar. Porque você não terá mais forças para ir à academia, transformar o seu corpo. Você não terá mais a ilusão da beleza pela plástica, porque você tem uma doença degenerativa, por exemplo. Você não terá mais a ilusão de encher a sua casa com bobagens, com tecnologia uma após a outra. Você não terá mais a ilusão de que aquele corpo que você achou que te pertencia, que você achou que era proprietário, que você achou que poderia fazer o que quisesse, você se dá conta que ele não lhe pertence. Ele foi emprestado para você. Então esse corpo meu, esse seu corpo e o corpo dela é emprestado para nós. E nós teremos que devolver esse empréstimo. Mas o que fizemos de bom uso desse corpo enquanto estava sob a nossa responsabilidade? Assim nós vamos entendendo que a reforma íntima, ela chega mais cedo ou mais tarde. Ou ela chega porque nós estamos por nós mesmos trabalhando, ou ela chega diante das imposições da vida. Exemplo, a cirurgia bariátrica. Existem pessoas que fazem a cirurgia bariátrica por vaidade, não que precisassem. Um regime ou uma dieta um pouquinho mais controlada, ela readquiriria a forma que ela tanto deseja. Então ela faz uma agressão ao seu corpo com o objetivo de agradar ao mundo exterior. Então ela reforma o exterior dela para agradar o exterior, mas ela não sabe, não tem noção de quanto será a dívida que ela está assumindo depois de 10, 15 anos que ela fez a cirurgia.
porque ela perderá vitaminas, ela perderá absorção, a pele vai envelhecendo mais rápido, o cabelo vai caindo, as unhas vão quebrando, e nesse momento, aquele que fez isso se dá conta, e aí entra no processo de culpa de ter violentado a si mesmo por um momento de vaidade que hoje, 10 anos depois, nada representa, porque gerou em si uma doença degenerativa que vai evoluir e talvez faça que tenha que passar por cirurgias novamente. Consequentemente, é melhor você ou nós nos reformarmos intimamente, porque nos reformando intimamente, o nosso corpo reage também. Então, quando eu me torno mais calmo, mais sereno, quando eu me torno menos responsivo, menos agressivo diante das adversidades da vida, eu começo a encarar isso com uma outra visão, o meu corpo também se renova. Eu passo a ter uma pele melhor, eu passo a ter uma disposição melhor, eu passo a me tornar mais sociável, eu passo a me tornar mais acessível. Eu vou percebendo que a mudança que eu estou fazendo em mim como espírito encarnado está causando mudanças no meu corpo. E aí as pessoas vão perceber isso não de imediato, como seria uma cirurgia plástica. Ah, você fez a cirurgia plástica, 15 dias depois a pessoa, nossa, como você modificou. O que você fez? E você se envaidece por isso. Mas ao longo dos meses, ao longo do tempo, essa mudança que nós estamos fazendo dentro de nós vai nos trazendo um brilho de reforma íntima da alma. Eu era uma alma pesada, eu era uma alma vingativa, eu era uma alma odienta, eu era uma alma que não perdoava, rancorosa, e hoje eu aprendi que eu sou uma alma que posso sim me modificar, e me modificando eu posso atrair olhares que virão me perguntar: o que é que você fez para que você se tornasse desse jeito? E aí você vai dizer com toda a calma: nada, eu apenas me reformei intimamente. E como é que isso acontece? Como é que você fez isso, Luana? Olha, eu era assim, levei anos para me tornar de outra forma. Eu era uma pessoa invejosa, levei anos para deixar de ser invejosa. Eu era uma pessoa avarenta, eu só queria para mim. Eu levei anos para deixar de ser avarento e distribuir um pouco daquilo que eu tenho para ajudar outros. E na questão da avareza, não é só dinheiro, porque nós podemos ser avarentos no conhecimento também. Então, se eu tenho muito conhecimento, eu me tornei adquiri grandes conhecimentos por meu próprio esforço, pelo meu próprio estudo, eu posso me tornar avarento e não distribuir essa riqueza do conhecimento para outros. Eu posso guardar isso só para mim. Então eu me torno uma pessoa extremamente rica de conhecimento, mas extremamente, eu não me reformei com o conhecimento, eu me tornei alguém fechado em mim mesmo. Consequentemente, reforma íntima significa apenas isso: olhar para si, olhar para o mundo e dizer assim: o que é que eu tenho hoje, na minha idade, com o conhecimento que eu carrego, que não está de acordo com as leis morais ou a lei moral do Cristo, de Jesus, do Evangelho de Jesus. Eu sou uma pessoa egoísta? Eu sou uma pessoa odienta? Eu sou uma pessoa vingativa? Qual desses móveis eu vou tirar de dentro de mim? E qual vou colocar no lugar? Se eu sou uma pessoa invejosa, que é forte em mim, eu tenho que trabalhar a inveja em mim. Então eu vou trabalhar o tempo todo, o tempo necessário para deixar ou atenuar a inveja. Quando eu me sentir mais serena, mais tranquila, ao olhar que o outro tem, isso não me incomoda mais, porque eu sei que ele lutou para isso, e se eu quero ter, eu preciso lutar também, e não desejar que ele perca tudo e ganhar o que ele tem, eu me livrei desse móvel da inveja. Aí eu vou trabalhar qual outro móvel que eu tenho que eu preciso mudar. Eu sou uma pessoa que não perdoa facilmente. Então,
Quando eu tenho a raiva de alguém, eu tenho ódio de alguém, eu não perdoo facilmente. É o próximo móvel que você vai ter que retirar de dentro de você e colocar o móvel da tolerância, do perdão, da compreensão de que o outro precisa também receber de você não a energia de ódio ou de vingança, mas sim você se pacificar. Ele nem sabe que você fez isso, mas você se pacificou, deixou de desejar ódio para aquele. Reforma íntima é isso, é olhar o que está dentro de nós e dizer o que é que isso não convém para o meu próprio crescimento, a minha própria evolução. E aí vai trocando móvel a móvel. Às vezes alguns móveis são mais pesados, levam-se 10 anos para você tirar de dentro de casa, né? Então 14 você estaria com 24 quando conseguisse tirar de lá. Aí um outro móvel leva mais 15 anos, mas nós vamos renovando, porque sabemos que se não dá para trocar tudo numa existência só, tem outra depois. Tem outra depois, e nós vamos nos renovando. E cada móvel que nós reformamos dentro de nós, o velho não volta mais. Se você colocou a bondade no lugar da maldade, essa maldade não volta mais para você, porque você se libertou dela. Ela pode pertencer ao outro, ele que tem que fazer a reforma dele. Então todas as vezes que nós modificamos esses móveis íntimos dos sentimentos, das emoções, esses móveis novos reformados ficam conosco para o restante da nossa existência como espíritos que somos, até que nós possamos encontrar o padrão de vibração onde não precisamos mais ter paredes, corpo. A gente não precisa mais de casa, corpo. Nós somos apenas energia. E é nesse sentido que a reforma vai ao longo dos milhares de anos que nós vamos nascendo, até chegar ao ponto que nós queremos, que é estarmos livres dessa matéria para, totalmente renovados em luz, nos libertarmos e irmos para onde desejarmos, segundo a nossa própria capacidade. Tudo bem? Então, reforma íntima é isso.